Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse que é fruto de uma parceria da rede LFG com a TV Justiça. Meus amigos, meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, sou professor aqui da Casa de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Nosso programa de hoje tem 3 blocos. Venha comigo. Primeiro bloco, uma explanação de 20 minutos sobre o tema. Depois teremos um segundo bloco. Segundo bloco, pergunte ao professor. E, finalizando, nós teremos o terceiro bloco, o X da questão. O tema de hoje é um tema palpitante, que são as medidas provisórias. Vira e mexe, cai em prova da ordem, em concurso público. Vamos enfrentar então esse nosso programa. Prova final. Vamos lá. Meus amigos, vamos começar o primeiro bloco, que é o tema do dia. O tema do dia de hoje, medidas provisórias, um tema palpitante. Vira e mexe, costuma cair em concurso, em prova da ordem, em especial. Presta atenção. As medidas provisórias são espécies normativas, ok? E para nós, o que é importante vocês lerem antes de uma prova, antes de um concurso? Presta atenção. Vocês devem ler o artigo 62 da Constituição Federal. Tem que ler o texto do artigo 62. Agora, será que só isso me resolve para uma prova da ordem, questão difícil e técnica? Não. Vocês devem ler também a Emenda Constitucional número 32 de 2001. Pensa comigo. A Emenda Constitucional 32 de 2001, junto comigo, foi uma emenda que alterou o sistema de medidas provisórias. Antigamente, meus caros, eu tinha um caput e um parágrafo único. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional, presta atenção no número dela, 32 de 2001, nós temos hoje um caput e 12 parágrafos lá no artigo 62. Eu tenho um caput e 12 parágrafos no artigo 62. Agora, de maneira simples, pensa comigo. Quando se fala em medida provisória, de ler jornal, você sabe alguma coisa, né? O que está na Constituição que a gente pede para as pessoas atentarem na prova? Primeira coisa, medida provisória, elas são editadas, o termo é esse, são editadas pelo presidente da República, ok? Então presta atenção. Quando se fala em medida provisória, quem pode editar, quem pode criar? Somente o presidente da República. Então ele é a única pessoa no país, na esfera federal, pensa comigo, presidente da República, esfera federal, poder executivo, é a única pessoa que pode editar medidas provisórias. Agora, avançando. Meus caros, medida provisória é uma espécie normativa? Sim, prevista no artigo 62 da Constituição. Lá no artigo 62, eu tenho lá os requisitos. Quais são os requisitos necessários para a criação de uma medida provisória? Meus caros, uma medida provisória, ela tem como requisitos a relevância e a urgência. Presta atenção, eu falei relevância e urgência. Em provas eles colocam relevância ou urgência, relevância ou urgência. Não, é relevância e urgência. Os senhores poderiam fazer a pergunta, mas o que é relevante e urgente? Não sei. Quem vai ter que definir isso vai ser a Casa Civil. A Casa Civil, quando faz a medida provisória para o presidente assinar, costuma justificar. Estou fazendo a medida provisória, mas tem que justificar, né? Por conta desse tema ser relevante para reticências. Pensa comigo. Relevância e urgência, se você pegar num dicionário qualquer, relevante é importante. Importante. E o que é urgente? É aquilo que não pode demorar. Concordam comigo? Meus caros, então, relevante é algo muito importante, muito importante. E urgente é aquilo que não pode demorar. Se houver uma demora, haverá um prejuízo para as pessoas, porque o Estado existe para beneficiar as pessoas. Então, junto comigo. Quem pode editar é o presidente da República, ok? Requisitos, relevância e urgência, que fica a critério da Casa Civil justificar, e o presidente vai assinar com essas justificativas, ok? Agora, importante. Meus caros, existem proibições com relação às medidas provisórias? Existem assuntos que as medidas provisórias não podem tratar? Sim. E agora eu vou pedir licença para você, porque as vedações estão no parágrafo 1º do artigo 62. Parágrafo 1º do artigo 62. E você é obrigado, é uma obrigação de você ler o tema.
Leiam quais são as proibições. Por quê? Nós vamos ver isso para adiante. Nas provas, o que o examinador faz? Copia e cola na prova as proibições. Se você não ler algumas vezes ou até decorar, azar o seu. Perdeu. Perdeu uma questão técnica e bem simples. Então veja comigo lá. É vedada a edição de medida provisória sobre. Então presta atenção. Estou lendo o parágrafo 1º do artigo 62. É proibido a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 1, relativa a, primeiro caso, a linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Então perceba, meus caros, eu tenho uma proibição com relação à medida provisória tratar de nacionalidade e, genericamente, qualquer outro direito político. Então perceba, eu tenho uma restrição, medida provisória não pode mexer com nacionalidade, perda da nacionalidade, aquisição da nacionalidade, não pode mexer com esse tema, não pode. Além disso, não pode mexer com outros temas que envolvam direitos políticos. As pessoas poderem votar e serem votadas, porque pensa comigo, é relevante, é urgente, o presidente edita, publicou, está valendo, tem efeito de norma de uma lei, publicou, está valendo. E se ele pudesse mexer em direitos políticos, ele poderia usar indevidamente para se beneficiar. Para evitar isso, não pode mexer com nacionalidade, direitos políticos, tá? De modo geral. Tranquilo? Tem mais coisa? Presta atenção. Tem mais proibições? Sim. A linha B diz lá, direito penal, processual penal ou processual civil. Direito penal, processual civil. Caiu uma questão recentemente na prova da magistratura do Estado de São Paulo com relação à medida provisória. Quais assuntos não pode tratar? Vem comigo. Medida provisória não pode tratar de direito penal, processual penal ou processual civil. Agora pensa comigo. Nem para o bem e nem para o mal. Nem para o bem e nem para o mal. Você quer dizer com isso, professor? Pensa comigo. Meus caros, nem para estabelecer um novo tipo penal, não pode. E nem para realizar abolício crimes, também não pode. Nem para prejudicar, nem para melhorar. Apesar de que, nas pós-graduações, é voz corrente entre os professores e os acadêmicos que a medida provisória poderia realizar o abolício crimes. Porque se é para proteger, se é para dar efetividade e dignidade à pessoa humana, por que não usar esse instrumento rápido? Até a gente concorda com esse posicionamento. Mas, para a prova da ordem, nem para o mal e nem para o bem. Tranquilo? A não ser que o examinador coloque na prova, de acordo com a tendência majoritária da doutrina e da jurisprudência, levando em consideração o aspecto protetivo, se ele dá essas insinuações, a MP poderia ser usada para realizar abolício crimes. Agora, aqui entre nós, na prova da ordem, para não ter problema, nem para o mal e nem para o bem, nem para realizar a criação de um novo tipo penal, nem para realizar a abolício crimes. Pensa comigo. Meus caros, e processo penal e direito penal? Pode mexer? Também não pode mexer com processo penal nem com processo civil. Professor, mas mesmo que fosse um mecanismo de alteração no Código de Processo Civil para beneficiar as pessoas, mais uma vez, nem para o mal e nem para o bem. É lógico, presta atenção aqui comigo, ó. Se o presidente fizer uma medida provisória para beneficiar os idosos, será que alguém teria coragem de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, porque eu tenho uma lei processual mais benéfica aos idosos? Academicamente seria possível. Agora, na prática, quem seria esse indivíduo, esse coração peludo, que iria prejudicar os idosos? É lógico, aqui entre nós. Se há proibição, não cabe ao presidente usar medida provisória para tratar de direito processual penal, processual civil. Mas se ele fizer para beneficiar as pessoas, é inconstitucional. Mas quem é que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade? Aí fica a dúvida. Para a prova,